O evangelho de hoje é Marcos 11, de 27 a 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditais em João? Devemos então dizer que vinha dos homens, mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a memória de Santa Joana d'Arc, camponesa, guerreira e santa, filha de camponeses. Nasceu num vilarejo na França no ano de 1412. Não foi ensinada a ler nem a escrever, mas desde pequena foi alimentada com o amor ao catolicismo e os seus ensinamentos pela sua mãe, considerada uma mulher muito piedosa. Tinha 13 anos quando começou a ter experiências místicas e, ao rezar na igreja de seu povoado, começou a ouvir misteriosas vozes. Ouvia as vozes do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. Essas vozes a convidavam a libertar a França, que na época estava em grande parte dominada pelos ingleses. Ao falar com aquele que seria o futuro rei, Carlos VII, ela mostrou conhecer coisas que jamais poderiam ter lhe sido reveladas, se não fosse o próprio céu a fazê-lo. No ano de 1429, Joana partiu para uma expedição com o propósito de salvar a cidade de Orleans, carregando uma bandeira com os nomes de Jesus e de Maria, além de uma imagem do Pai Eterno. Em maio de 1429, ela expulsou os ingleses de Orleans. Após as lutas, a cidade foi recuperada e Joana cumpriu o que lhe foi confiado, seguindo uma carreira cheia de triunfos militares. Alguns soldados e oficiais testemunharam a modéstia de Joana d'Arc e como ela influenciou no modo como se comportavam. Inclusive, um dos seus feitos no exército foi a expulsão de prostitutas do acampamento. Ela ainda implementou a participação na Santa Missa e os sacramentos pelos soldados. Anos mais tarde, ela foi aprisionada pelos ingleses. Esses a fecharam numa jaula de ferro na cidade de Rouen. Julgada por uma centena de prelados e teólogos que a consideravam mentirosa, exploradora do povo, blasfemadora de Deus, idólatra, invocadora de diabos e herege, eles decidiram queimá-la viva. Presa em um poste, ela apertava uma cruz sobre o coração, invocando o nome de Jesus Cristo e as suas vozes. O poste caiu em chamas, mas mesmo assim a ouviram gritar 6 vezes: Jesus! Os ingleses lançaram as cinzas dela no rio Sena. Sem derramar uma só gota de sangue, Santa Joana d'Arc manteve-se sempre em oração, com o exército de 5.000 soldados, até então sempre abatidos. A santa estabeleceu uma série de vitórias. O seu processo de incriminação foi revisado e em 1909 foi beatificada por São Pio X. No ano de 1920 foi canonizada pelo Papa Bento XV. E o evangelho de hoje vem nos falar de um questionamento feito a Jesus, pelo que ele havia feito ontem, por cuidar do templo, por expulsar os vendilhões, por zelar pela casa do Pai, como ele mesmo disse. Hoje, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e anciãos questionam: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus sabe quais as intenções dele e não se nega a responder, porém traz uma condição:
perguntando a eles: o batismo de João vinha do céu ou dos homens? Diante da pergunta de Jesus, eles sabem que sua resposta, mesmo manipulada, não lhe dariam a chance de pegar Jesus. Se recusam a responder e dizem que não sabem responder. Jesus não hesita e diz: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Eu peguei aqui para a gente refletir. Tenho cobrado alguma resposta de Jesus? Tenho insistido nessa resposta? Já parei para pensar que ele pode ter dito a mesma coisa que falou para os sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos? Me responda primeiro você. Está disposto a professar o meu senhorio? Podemos perceber no evangelho de hoje a clareza da malícia dos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, que colocam Jesus à prova, que querem dar um fim no seu ministério. Seus interesses falam mais alto que a autoridade de Jesus, que em seus questionamentos mostram que sabe de onde vem tamanha autoridade, mas hesitam em responder, porque não querem abrir mão dos seus interesses. Muitos de nós não nos aprofundamos nas coisas de Deus, na pessoa de Jesus, por medo de ser questionado por alguns vícios, caprichos, regalias, por não abrir mão de nossas vontades e vaidades. Na verdade, até sabemos o que precisa ser feito, até procuramos alternativas, porém não encontramos e preferimos ficar distante ou evitar para não tomar a decisão correta que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e isso sabemos, somos conscientes, mas ainda fracos na fé, a ponto de preferir as mentiras que o mundo oferece. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você, não hesite em responder a Jesus. Não hesite em admitir que Jesus é sim o Filho de Deus, o Messias enviado do Pai, nosso Senhor e Salvador. Que possamos nós escancarar os nossos corações, enfrentar o medo, assim como também nossas vontades, e dizer: eu creio verdadeiramente em Ti, Senhor. Abro mão, sim, dos meus planos e me rendo inteiramente à Tua graça, ao Teu amor, ao Teu senhorio. Amém.